Chegamos ao último domingo da série A Igreja é Essencial. Nos dedicamos então, durante todo o mês de março, a pensar nesta instituição, nesta comissão, neste meio pelo qual Deus escolheu que o seu povo vivesse, a partir então da ressurreição de Jesus Cristo e do envio do Espírito Santo. Se estamos aqui, se somos igreja, é pela vontade de Deus. Foi Ele quem nos colocou neste caminho e nós devemos seguir até que Ele mude de ideia. O que já nos foi revelado que isso não acontecerá até que Jesus pelo menos volte. O que nós temos de revelação é que este é o plano de Deus para os seus filhos e filhas, salvos em Jesus Cristo, para viver uma vida redimida e em comunidade. Então nós fomos chamados para viver em comunidade, em igreja. Tá? E hoje, neste último domingo, nós temos duas reflexões, agora no culto da manhã e no culto vespertino também. E o tema da reflexão de hoje é a vocação do amor no contexto da igreja. Nesta série nós já passamos por vários temas importantes, mas não exaustivos, ou seja, nós não conseguimos tratar de todos os assuntos atrelados à vida da igreja, ou o que nós chamamos e entendemos por igreja. Mas nós passamos sobre o tema e a definição sobre o que é a igreja, no primeiro domingo da série. Falamos sobre o tema A Caverna de Adulão, ou a Nova Caverna de Adulão. Depois passamos e refletimos sobre quando estou com o povo de Deus. Falamos da importância da pregação e a centralidade que a pregação tem no contexto da igreja. No último domingo, trouxemos o tema Quem lidera a igreja e também o amor e a disciplina na igreja. Nesta manhã, como eu disse, vamos tratar do tema a vocação do amor, que tem por objetivo tratar o amor uns para com os outros, o amor que nós temos e somos chamados a ter entre nós, que estamos na igreja. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 6 de Efésios 4. Então, Efésios 4, versos de 1 a 6 é o texto para a nossa meditação nesta manhã. Nós temos o texto projetado aqui na tela e para você que participa pela internet como legenda. Assim nos diz então a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nós lemos a Tua palavra, pedimos ao Pai que pela Tua misericórdia e pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra. Que haja, Pai, um banquete espiritual, enquanto nós meditamos na Tua palavra. Que Teu Espírito, ó Pai, nos alimente, nos nutra fortemente pela Tua palavra. Que o Teu Espírito conduza a esse momento, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O reverendo Paul Tripp vai dizer que a Bíblia sempre vê as pessoas em algum tipo de comunidade, umas com as outras. A Bíblia, então, trata e lida com o ser humano sempre num contexto coletivo.
Mesmo em sua graça salvífica, Deus não está somente gerando uma massa de indivíduos salvos isoladamente, mas, como o apóstolo Paulo diz a Tito, ele está formando um povo exclusivamente seu, mas é um povo. Eu sou filho, diz o reverendo Paul Tripp, ou um pai. Eu sou um marido ou uma esposa. Eu sou um vizinho ou um amigo. Eu sou um cidadão do reino de Deus. Sou um filho da aliança. Um membro do corpo de Cristo e uma pedra no templo em que Deus habita. De Gênesis 2 em diante, a Bíblia sempre olha para as pessoas do ponto de vista privilegiado de comunidades, às quais eles foram ou elas foram salvas. A vida humana diz respeito a relacionamentos, e relacionamentos definem a vida humana. Eu nunca estou bem, não importa o quanto pareça estar conquistando ou quão feliz e satisfeito eu esteja, se eu não estou vivendo propriamente nos relacionamentos primários onde Deus me colocou. Temos na música: impossível ser feliz sozinho. Deus sabe disso. Ao mesmo tempo em que é impossível pensar a nossa vida de forma solitária, individual, sabemos que o trato ou os relacionamentos trazem uma série de limitações para o nosso gosto, para o nosso desejo, correto? Nós precisamos compreender que Deus sabia disso quando nos convidou a participar da sua igreja, do seu povo na terra. Ele sabia que nós temos e somos pessoas diferentes umas das outras. Por isso que Ele não nos chamou para a uniformidade, Ele nos chamou para a unidade. Somos diferentes e devemos nos unir nele. Ele é o eixo e o centro de todos os relacionamentos da igreja. Toda vez que nós perdemos de vista quem é Cristo e o motivo de nós estarmos aqui, que é Cristo e a missão que Ele nos dá, nós começamos a nos estranhar ao ponto de perdermos a unidade, de nos separarmos, de nos fragmentarmos. Portanto, nós somos chamados, então, a viver como igreja em relacionamento. Afirmei na semana passada que quando a igreja se considera muito boa, ótima, aqui ninguém briga, né? Aqui ninguém discute, né? Quando nós olhamos para a raiz disso é porque nós pouco nos relacionamos uns com os outros. E quando também vamos para o outro oposto, quando começamos a afirmar, né, que a igreja é um lugar horrível, lá eu não consigo me relacionar, a igreja não presta, não é lugar para mim, nós estamos, na verdade, deixando de nos relacionar não uns com os outros, mas com Cristo, porque Ele nos dá motivo para nós nos relacionarmos como igreja, e acreditar na igreja, e entender a igreja como o local onde nós devemos estar. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário ao livro de Efésios, diz que todas as cartas de Paulo contêm um equilíbrio entre teologia e vida, doutrina e dever. Esta carta não é diferente. E os 3 primeiros capítulos do livro da carta de Efésios lidam com a doutrina, nossas riquezas em Cristo, enquanto os últimos 3 explanam o nosso dever, nossas responsabilidades em Cristo. E a primeira palavra, ou a palavra-chave nesses últimos 3 capítulos de Efésios, é a palavra andar. Andar em unidade, andar em pureza, andar em harmonia, andar em vitória. O dever que chega para nós depois de nós compreendermos a riqueza da vida em Cristo. Jamais o Senhor nos pede para praticarmos algo sem antes nos dar os elementos suficientes para nós agirmos de tal forma. Jamais o Senhor nos pediria para nós amarmos uns aos outros sem antes nos amar. Jamais o Senhor pediria para nós sermos pacientes sem antes ter nos oferecido a paciência de lidar com os nossos próprios erros.
Jamais o Senhor nos pediria para andar uma milha a mais com outros sem antes ter demonstrado isso para conosco mesmo. Quantas vezes Ele não andou conosco muito mais do que nós merecíamos, ou ainda anda conosco, sendo nós imerecedores desse amor, desse carinho, dessa atenção. E é nesse contexto, então, que os deveres, como nós vamos expor aqui, dentro da vocação do amor, deve ser entendido. Nós somos chamados a amar uns aos outros, porque Deus primeiro nos amou. E porque Ele nos amou, e encharcados deste amor, podemos oferecer então, ou buscarmos um caminho de amor uns para com os outros. Reverendo Russell Shedd diz que os 3 primeiros capítulos fornecem uma visão do todo, começando antes da criação, quando Deus planejou nossa incorporação no novo homem, e como Ele nos resgatou do império das trevas e está formando sua obra de arte. E essa obra unifica e derruba todas as barreiras culturais, raciais e até mesmo religiosas, como constatamos no caso do judeu e do gentio. Que extraordinária! Deus preparou tudo para que as barreiras culturais, religiosas, dos hábitos e costumes fossem quebradas, essas barreiras postas ao chão, a fim de que o amor dele ficasse evidenciado nos relacionamentos. E João Calvino diz que entre estes 3 capítulos são constituídos inteiramente de exortações práticas. A concordância mútua é o primeiro tema, no qual se introduz uma discussão sobre o governo da igreja, como foi idealizado por nosso Senhor, com o propósito de manter a unidade entre os cristãos. Se há algo que Deus espera de nós, a partir de todo o trato, cuidado, resgate que operou em nossas vidas, é que nós andássemos, ou espera que nós andemos em unidade. Você consegue se ver um com quem está ao seu lado? Com quem está aqui dentro? Nós somos um. E a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo é de corpo. E nós conhecemos bem um pouco essa questão do corpo, não é? Cada um de nós temos um. Sabemos dos membros que compõem o corpo que nós temos. Sabemos que ao machucar uma unha, seja ela a menor de todas, o nosso corpo sente, não é? Bem como as partes mais evidentes, como o nosso aparelho respiratório, se tivermos dificuldades, nós sentiremos e sentiremos muito. Assim devemos considerar que Deus espera de nós que andemos como um corpo, bem ajustado, né? Equilibrado. E gosto ainda de trazer a perspectiva de corpo, como nós o conhecemos, para ainda expressar o que Paulo está dizendo, que nós somos o corpo de Cristo. E eu não me lembro de ter alguma narrativa nas Escrituras dizendo que Cristo tinha um corpo sedentário, um corpo deixado, um corpo não cuidado. Pelo contrário, Jesus, com o seu corpo, se locomovia para as vilas, em direção às pessoas, expressava amor. Ele tinha o seu corpo em função do propósito dado por Deus. Assim nós também devemos, como corpo, andarmos dentro dos propósitos de Deus, dentro da dinâmica que Ele espera de nós. Nem obesos, nem magros demais, desnutridos, mas equipados, né, pelos próprios dons e competências que vêm dEle, para que então testemunhemos e cumpramos a missão dada por Ele para todos nós. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer então, diante desse tema, o chamado do amor, é que isso tem a ver, esse chamado tem a ver com o fato de Cristo ter aberto os olhos do nosso coração. Nós lemos o primeiro versículo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados,
Vocação vem do vocare, né? Do chamado, algo que Deus nos convida a fazer. E você é chamado à prática do amor. Você foi chamado por Deus para que a sua vida tivesse um propósito. E muitas vezes nós nos perdemos nessa pergunta: para o que será que Deus me chamou? Qual é a utilidade da minha vida? O que eu devo fazer da minha vida? E a resposta é muito mais simples do que nós imaginamos. A resposta é direta: você foi chamado para amar. A abertura dos olhos do nosso coração, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 1,18, é exatamente para o nosso entendimento de que nós fomos salvos em Cristo Jesus pelo seu amor, e isso nos abriu o entendimento a respeito do que está acontecendo à nossa volta, e de que com os olhos abertos nós estejamos sensíveis para amar. Toda a obra de Deus em nós não foi para que ela terminasse em nós mesmos, mas sim para que extravasasse, transbordasse em direção aos outros. De forma que você existe para um propósito, e o seu propósito primário é amar. Recebendo o amor de Deus, amar. É claro que para nós esse chamamento, em muitas circunstâncias, parece-nos pesado, não é? Quantos de nós que nos vimos já numa grande jornada de amar ao próximo, amar o outro, já não nos sentimos cansados, com vontade de dizer: Senhor, esse ano será sabático. Quantos de nós já não ansiamos e desejamos, ou até planejamos algo assim, né? Graças a Deus, Jesus não tomou essa decisão de ter um ano sabático, para nos dar a possibilidade até mesmo de sermos renovados. O ano sabático, ele é importante, ou um tempo sabático, a começar pela semana que nós temos. Temos como instrução bíblica que devemos descansar. Mas o propósito, a clareza do que temos que fazer, é o amor. E por que é o amor? Porque o nosso mestre, aquele que nos chamou para sermos os seus aprendizes, né? Numa afirmação de um sermão um tempo atrás aqui, os seus estagiários. Nós fomos chamados para sermos os aprendizes de Cristo. E tudo que Ele fez foi amar. Amar. E amar. Queridos, nós perdemos a dimensão de amar o próximo quando nós estamos esfriando na nossa relação com Cristo. Quando deixamos com que os nossos olhos se desviem para outras coisas a não ser para Jesus Cristo. Quando nós começamos a pensar em nós, nos nossos planos, nos nossos desejos, o intuito de amar começa a ficar secundário, terciário e assim por diante. O nosso chamado e a nossa vocação para o amor, conforme Jesus Cristo, ele vai se sustentar à medida que nós desfrutarmos, bebemos do amor que vem de Jesus. Esta semana, diante de várias coisas, de atividades, eu me percebi ressequido, né? Como eu precisava parar para ter o tempo com o meu Salvador, com Jesus Cristo. Você já se sentiu assim? Fazendo, trabalhando, e de repente você se percebe, parece que falta fôlego. Sabe quem nos equilibra, quem nos nutre? É a nossa relação com Jesus Cristo. Precisamos parar, lembrar das verdades, do ensino dele e da relação que ele tem para nos oferecer. É uma relação de amor, de amizade, de companheirismo, de propósitos, de clareza, de cosmovisão ampliada, que ninguém mais pode trazer a não ser Jesus Cristo e a relação com a sua palavra. Assim, para o que Paulo tanto nos chama, então, para vivermos, em primeiro lugar, a vida a partir do chamado de Jesus Cristo, para o seu extraordinário amor. Efésios, então, 1,
17 a 18 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O comentarista William Hendrickson vai dizer no comentário aos Efésios: iluminados os olhos dos seus corações. Na Escritura, o coração é o fulcro do sentimento e da fé, tanto para a fonte das palavras e das ações. É o núcleo e o centro do ser humano, o próprio íntimo do homem. Dele emanam as fontes da vida, como está em Provérbios 4, 23. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ora, fora da obra do Espírito Santo, os olhos do coração são cegos. Dessa maneira, os homens, como essa espécie de cegueira, necessitam de duas coisas: do Evangelho e da percepção espiritual. Nós precisamos do Evangelho e da percepção espiritual. Esta é que dá sentido à expressão os olhos iluminados ou os olhos esclarecidos. E a partir deste Evangelho que nós somos chamados a viver. Paulo, dentro desse chamado, na expressão que nós lemos, ele se diz prisioneiro no Senhor. Prisioneiro no Senhor. Aqui nos dá duas dimensões. Primeiro, que ele de fato estava, e passou por muitos períodos preso. Ele, então, poderia ter a fama tranquila de que ele era um prisioneiro. Mas a prisão a que Paulo se refere não é a prisão do cárcere, mas a prisão no amor e na vida do Senhor. E a prisão para Paulo foi uma bênção. Foi uma bênção. Apesar de toda a privação que recebeu, privação humana, foi uma bênção. Na prisão, Paulo escreveu quantas cartas edificando as igrejas. Quantos testemunhos Paulo pôde então expressar ali no cárcere. Quantas lutas ele passou e pôde desfrutar da presença de Deus de forma extraordinária. Para nós, igreja, foi uma bênção que Paulo estivesse na prisão, porque as cartas vindas de lá foram não só honestas, mas inspiradas por Deus para a edificação. Talvez Paulo, na sua dinâmica inquieta por levar o evangelho a tantas cidades, se não estivesse preso, talvez não dedicaria o tempo para escrever tantas coisas. Mas nessas privações, Paulo reconheceu quem é o Senhor. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, na fartura e na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E como é extraordinário quando esta afirmação sai de corações que de fato experimentaram esta certeza, esta convicção. Se há um desejo que nós devemos ter para cada um de nós, é que nós jamais falemos esta expressão da boca para fora, mas que só possamos falar isso quando de fato nós experimentarmos. Tudo posso naquele que me fortalece. E é à medida que nós vivemos no dia a dia que vamos percebendo isso. Cada luta, cada obstáculo, cada desafio, cada relacionamento, quebrado ou bom, nós podemos reconhecer a mão de Deus conosco e dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, na escassez e na fartura. Assim deve ser nos nossos relacionamentos na igreja, que ninguém desista do irmão ou da irmã por conta da dificuldade de se relacionar com ela ou com ele, mas que possamos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Na ofensa, na injúria, na mentira, no carinho, na atenção, na disciplina. Nós podemos não porque nós somos capazes, mas porque Cristo Jesus nos fortalece. Devemos andar em unidade. Este é o chamado do amor. Esta é a vocação do amor. Andemos em unidade. Se há algo que atrapalha e tem atrapalhado o testemunho do cristão hoje no mundo, é a fragmentação que se tornou o movimento
cristão ou evangélico em todo o mundo. Quantos de nós já não estamos assim? Nessa semana, mais notícias, sempre colocando pastor evangélico, os evangélicos. E muitos de nós estamos assim, eu não sou desse grupo. Muitos de nós já assumiram, eu sou protestante, eu não sou evangélico. Sou cristão, não sou evangélico. Tentando nos defender, nos esquivar de qualquer situação dessa. Porque é vergonhoso e nós não queremos algo assim no nosso meio. Devemos olhar para tudo isso a partir do amor cristão. Nós erramos? Erramos. Deixaremos de errar até o final do ano? Pouco podemos prometer acerca disso. Mas devemos andar em amor, exortando-nos uns aos outros, em disciplina, aceitando o ensino bíblico a respeito de como devemos andar e caminharmos nessa direção. O segundo ponto nessa reflexão é a graça da unidade do Espírito no vínculo da paz. No versículo 2, Paulo vai dizer: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É interessante os fundamentos, que nós encontramos do apóstolo Paulo para a unidade da fé. Ele diz sobre humildade, sobre mansidão, longanimidade ou paciência, suporte uns aos outros, esforço e diligência. São atributos das nossas atitudes a fim de que possamos andar em unidade. Quero destacar duas dessas, a humildade e a mansidão. A humildade, a própria palavra deriva da expressão ou do humus, a atitude de estar próximo do humus, do pó. Os pobres de espírito ou humildes de espírito derivam desta expressão, humus, do pó. A atitude então de estar embaixo. Onde está o pó? Onde está o humus? Geralmente no chão ou nos móveis. Se não limparmos, ficam lá. Mas o pó, ou humus, ele se assenta. A humildade, então, ela é a atitude de não se colocar sobre os outros, mas se colocar no lugar daquele que não atrapalha. Onde você não é maior, ou seu ego não é maior que o outro, ou que a igreja. Essa é a atitude da humildade. E a mansidão? A mansidão ensinada nas Escrituras não é nós sermos o bobo. Jesus Cristo vai dizer que os mansos herdarão a terra. E essa mansidão tem a ver com nós não colocarmos os nossos desejos, a nossa vontade, nosso ego acima também do outro, impondo a nossa vontade, impondo o nosso poder. A mansidão, pelo contrário, ela, diante de qualquer situação, ela dá um passo atrás e fala: calma, antes de fazer o que eu quero fazer, eu preciso saber o que Cristo quer fazer. É sobre isso que Jesus ensinou sobre mansidão. E estas são as questões que equilibram, então, a vida comunitária, a vida na igreja. Humildade, mansidão, a paciência. Paciência vem desta dinâmica de você esperar mesmo com o sofrimento, O paciente no hospital é aquele que mesmo com enfermidade ele aguarda a fim de ser restabelecido na saúde. Longanimidade vem disso, a capacidade de nós andarmos um pouco mais com o sofrimento. São essas as características que devem compor as nossas ações no contexto da igreja. É claro, e talvez muitos estão perguntando: poxa, pastor, mas se a gente fizer isso sempre vai virar uma bagunça. É verdade. Por isso que deve ter disciplina, como nós falamos no domingo passado. A disciplina deve ocorrer, e a disciplina também é fruto de amor. Faz parte do nós nos esforçarmos diligentemente para termos unidade. Deve haver disciplina. Se você não perdeu essa reflexão, no domingo passado à noite,
Você pode acompanhar no YouTube, no Spotify, enfim, nos nossos canais essa mensagem. Os versos de 4 a 6, nós vamos ter então, e aí vamos encerrar a nossa reflexão, os fundamentos então de uma igreja que vive a vocação do amor. Quais são esses fundamentos? Os versos de 4 a 6 diz: há somente um corpo e um espírito. Só há uma igreja, só há um Espírito Santo. Como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só corpo, só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo, formada de judeus e gentios, a única família no céu e na terra. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando é convertida e batizada pelo Espírito neste corpo. Nenhuma igreja local ou denominação pode ter a prerrogativa de se afirmar como a única igreja verdadeira. A única igreja verdadeira é aquela que Jesus Cristo é Senhor. Esta igreja é única e está por toda parte da terra. Um só Espírito, é o mesmo Espírito que habita na vida e na carne do crente. Aqui há algo para nós pensarmos, de tantas divisões que ocorrem nesse ambiente que se chama evangélico ou cristão, e são fragmentações muitas vezes afirmadas como orientação do Espírito. O Espírito nos abriu um caminho para nós criarmos a nossa denominação. Que conversinha estranha. Como é que o próprio Espírito vai induzir a divisão, se a sua atuação é para a unidade? Como é que o Espírito pode ter conduzido a um cisma? Isso é humano, não vem de Deus. De Deus vem uma só igreja, um só Espírito, um só corpo. Este é o caminho de Deus. De forma que quando nós andamos para fortalecer essas divisões, esses cismas, nós estamos, na verdade, indo contra a atuação do nosso Deus. Uma só esperança é a esperança da volta gloriosa de Jesus. É isso que nós esperamos, e não a prosperidade de bens e outras coisas. Nós esperamos por Cristo, pela sua volta gloriosa. Essa é a esperança que deve reger os nossos corações. Isso que nós devemos conversar nos bastidores da igreja, nos corredores, nas casas. Nós estamos esperando a mesma coisa, que Jesus volte. Nesse tempo todas as coisas serão restauradas, e então haverá novos céus e nova terra. Um só Senhor, este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou e vive por nós, e um dia virá para nós. Qual é o maior impedimento para o cristianismo na Índia, por exemplo? Lá, os cristãos é quem são, assim como aqui no Brasil, o grande impedimento para que outros se acheguem a Cristo. O nosso testemunho fragmentado de que Cristo criou diversas igrejas. Nós devemos andar numa só fé. Essa fé tanto é o conteúdo da verdade que cremos, o nosso credo, como é a nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Devemos caminhar pela fé, nos fortalecer pela fé, crermos que Deus está aqui, e que porque Ele está aqui, posso crer no amanhã, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Um só batismo, é o batismo pelo Espírito do corpo de Cristo. Não se trata aqui do sacramento do batismo que a igreja administra, mas daquela operação invisível que o próprio Espírito Santo realiza. Aquela constatação de que o Espírito está liderando. Já viveu isso? Diante de alguma situação, você fala, só pode ser o Espírito. Ele está conduzindo tudo aqui. É isso que nós devemos seguir. O Espírito de Deus. Um só Deus e Pai. Deus é o Pai de toda a igreja.
tanto a da terra como do céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E Ele deve ser invocado nos nossos relacionamentos, no seio da igreja. Deus deve ser exaltado, deve ser adorado. A Ele nós devemos dobrar os nossos joelhos, a Ele nós devemos curvar o nosso ego e reconhecer: aqui, esta igreja é sua, não minha, não daquela família, não deste grupo, mas é sua igreja. Faça prevalecer o teu reino em nossa igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu acredito que não dá para encerrar, e será o encerramento, sem falar a respeito do perdão. Porque muitos, na caminhada da vida, carregam e por isso têm muita dificuldade de permanecer na igreja e se manter ativo na igreja, atuante na igreja. E quando eu digo isso, eu quero dizer amando uns aos outros na igreja, porque nós precisamos perdoar. Quem aqui tem algo a perdoar? Algum irmão ou alguma irmã ou algum grupo de pessoa no contexto da igreja? A promessa de Deus de perdão é as boas-vindas à nova vida. É um convite para deixar os remorsos para trás, começar a levantar e viver novamente, diz o reverendo Paul Tripp. É uma oportunidade dada por Deus para fazer coisas novas e melhores. A graça de Deus nos dá novos momentos para plantar novas sementes que vão levar a uma colheita de coisas boas. Pense no que você faz quando um alarme de incêndio dispara. Se disparasse aqui agora, queria ver quem ia ser o último, né, a sair. Mas essa amargura, esse rancor, ele é na verdade um alarme de incêndio. Essa raiva, a ira, a indiferença, são sinais de incêndio dentro do nosso coração. Como você está quando o tema igreja vem diante de você? Desanimado? Abatido? Inquieto? Angustiado? Você se distrai? Você busca outro assunto? O que você faz quando você deve estar no seio da igreja ou diante do tema igreja? Esses são sinais, alarmes de incêndio. Isso quer dizer que você precisa perdoar e pedir perdão. Essa prática do perdão devia ser muito mais normal ou normalizada, costumeira do que extraordinária como nós a tratamos. A gente chega a comemorar, né, quando depois de anos a gente consegue encontrar alguém e pedir perdão ou perdoar. De tão extraordinário que é esse evento. Mas devia ser mais costumeiro. Devíamos perdoar mais. A dor do remorso visa adverti-lo e levá-lo a agir. A dor do envelhecimento deve avisar e chamar a sua atenção. Portanto, perdoe. Alguém está em dívida com você na igreja? Procure-a. Perdoe. Libere perdão. Não durma com essa angústia, com esse pesar, porque tira você do caminho de Deus, de vida para você. Se você ofendeu alguém também, está em dívida com alguém, procure tal pessoa, peça perdão. Haverá festa nos céus. A igreja cresce quando ela se perdoa. Pense, veja se tem alarmes de incêndios aí dentro. Procure o Senhor, haja e experimente o extraordinário de Deus para a sua vida. Amém.